Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Questão D. Eu sou o Dan de Souza e no episódio de hoje nós vamos analisar um filme que ele é de 2013, que inclusive eu estava vendo na internet, ele foi divulgado na época da pandemia como coronavírus, mas o nome original dele é The Flu, que no português é a gripe. E ele é uma produção coreana que tem como marca aquela tensão, e ele é uma produção coreana que tem como marca a mistura entre tensão, personagens caricatos, distribuindo comédia, drama e ação nos momentos certos. Tudo para prender a sua atenção. A minha, inclusive, né, gente? Ou seja, o foco principal do filme é o entretenimento e também umas doses de conhecimento. Mas afinal, Dandy, o que podemos aprender com este filme? Qual a mensagem principal? É sobre isso que nós vamos conversar hoje no episódio do Questão D. E antes de partirmos para a nossa análise, eu preciso dar alguns recados. O primeiro deles é para você seguir o Instagram do Questão D, que é o @questão D. Lá eu vou estar publicando enquetes, curiosidades e até mesmo complementos aqui sobre o podcast, os episódios da semana. Também vou pedir para você te convidar para acompanhar o blog Questão D, que é o questãod.com.br. Lá eu vou estar compartilhando reviews, que é muito mais rápido a publicação dela, porque para gravar o podcast a gente precisa gravar, precisa editar, precisa fazer o upload, precisa fazer a arte. Então, assim, como demanda tempo, já lá no blog ele tem a demanda do tempo dele é mais objetiva. Então considere o blog como o esquenta dos nossos episódios aqui, tá ok? E se você tiver alguma sugestão de tema, você quer mandar um recado para ser lido aqui no podcast, é só você mandar sua mensagem para contato@questãod.com.br. E você vai colocar lá o assunto, sugestão, ou então dúvidas, ou então até mesmo um recado para o podcast, que eu vou estar lendo aqui com o maior prazer. Afinal de contas, lembre-se, o Questão D não é nada sem você. Atenção! Tudo que vai ser tratado aqui sobre sintomas, vírus, a dinâmica, operação, é dentro do enredo do filme e não tem nada a ver com o cenário que estamos vivendo. Então, para saber detalhes sobre o Covid, acesse os sites oficiais com as informações atualizadas que vão estar aqui disponíveis no link da descrição, pois aqui é só a análise do filme e o que podemos retirar dela, a sua principal mensagem e até mesmo trazer debates interessantes, ok? Então vamos lá? Claro que antes da gente partir para a nossa análise do filme, a gente precisa entender o seu enredo, a sua sinopse, né? Então, eu já começo dizendo que o filme ele começa um pouquinho tenso, que é um grupo de viajantes que estão entrando de forma ilegal em Hong Kong, dentro de um container. E um deles está tossindo muito forte, está passando mal, está debilitado, mas ele alega estar tudo sob controle e que pode fazer a viagem tranquilamente. Então fecha esse container e segue o baile. Só que ao chegar em Hong Kong, esse container, dois homens vão receber a suposta mercadoria, entre aspas, que eu já identifico aqui como os coiotes, já que eles estão entrando de forma ilegal, os coiotes foram para receber e levar até o destino final. Só que ao abrir o container, eles se surpreendem, uma gosma sai de dentro dele e eles descobrem que a maior parte do grupo morreu, exceto uma pessoa. Inclusive, que assusta um dos coiotes que estava com o celular, usando a lanterna do celular, e ela cai no meio dos corpos. Ele consegue recuperar, mas ele não limpa direito, aí já dá para entender, né? Ele já pega o celular, passa a mão no rosto e enfim. Então, eles tentam levar esse único sobrevivente ao destino final. Só que ele foge ao ver o carro da polícia, ele está assustado com tudo que aconteceu, então ele vai direto para a cidade. E os coiotes começam a avisar o manda-chuva, olha, ele fugiu, enfim, aí ele vai correr atrás, mover mundos e fundos para poder
encontrar o fugitivo. Só que tem um pequeno detalhe, o seu companheiro ele está começando a passar mal. Lembra que eu falei que ele deixou o celular dele cair lá no meio dos corpos, não fez a higiene necessária tanto nas mãos quanto no aparelho, então ele está começando a passar mal. E assim, eles vão até uma farmácia, o companheiro dele começa a tossir forte, tosse na cara das pessoas, tosse nas mãos e pega no rosto de uma criança, ou seja, a gente vai vendo as gotículas todas infectando o local. Tanto o atendente da farmácia, tanto a mãe que está beijando seu filho, tanto uma garota que está saindo lá da farmácia, quer dizer, todo mundo foi contaminado ali. Só que é aí que começa o problema. No dia seguinte, todos que estavam nessa farmácia começam a passar mal, com os mesmos sintomas, em diversos pontos da cidade. Na escola, no trabalho, no transporte coletivo, ou seja, está infectando todo mundo geral ali. E para piorar a situação, esse coiote que estava passando mal começa a entrar em estado de convulsão e a tossir sangue. Então, o companheiro dele leva ele de imediato para o hospital e a equipe médica já começa a ficar em alerta, porque o vírus da influenza, ele sofre constantes mutações. Então, eles precisam checar para ver se ele fez alguma viagem em algum determinado local, se estava havendo um surto em outros hospitais e, de fato, os infectados começaram a chegar nos hospitais com os mesmos sintomas. Então, para entender todo esse rolê, a doutora Kim, que é vivida pela atriz Suyei, eu acho que é assim que se pronuncia, ela encontra os pertences dele do celular, ela disse, peraí, me dá aqui o celular, deixa eu dar uma verificada aqui para ver se eu descubro alguma coisa, já que ele não estava em condições de responder. Então ela descobre o vídeo do container. E depois de muita luta também descobrem a localização. Então uma equipe médica é levada até o local porque eles descobriram que o container virou uma câmara de cultura do vírus. E quando eles chegam no local, a cena de abertura é muito bizarra, porque tá infestado de ratos e começa os ratos a avançar na equipe, atacar as pessoas. É muito louco, sabe? E se você pensa que isso daí foi apenas o susto, o pior estava por vir, porque eles conseguem coletar as amostras e descobrem que trata-se de um vírus da gripe aviária vietnamita de 2013, que sofreu mutação. E o seu período de incubação e de mortalidade é de 36 horas. Só que como viram que no celular tinha um sobrevivente, então eles precisam encontrá-lo para desenvolver uma vacina. Como se fosse algo muito fácil, né? Encontrar a pessoa que tem um vírus para poder desenvolver a vacina assim do dia para a noite. Mas enfim, vamos dar continuidade e seguir o baile porque a gente já vai falar sobre esse detalhe. E diante desse cenário começa uma corrida cheia de caos, porque preciso isolar a população da cidade infectada, preciso evitar que o vírus se espalhe. Só que como a reprodução dele é muito rápida, corre o risco da cidade ser isolada e incinerada, porque segundo os protocolos dos Estados Unidos, que Hong Kong tem uma aliança, eles precisam tomar medidas severas a qualquer custo, tornando a vida de todo mundo um pesadelo. Bom, eu já vou dizendo que a narrativa dos filmes coreanos é focado no entretenimento, que nem eu falei lá no início. Então, o que que você vai encontrar no filme The Flu? Ação, comédia, reflexões, tensão, tudo que você pode imaginar. E se você assistiu e gostou do filme Guerra Mundial Z, então prepare-se, porque você vai encontrar todos esses elementos de corrida pela sobrevivência. Mas devo dizer que, diferente das produções norte-americanas, a narrativa coreana sabe dar os respiros em vários momentos. Então é muito comum, depois de você ver uma sequência tensa, logo em seguida você vai se deparar com uma sequência de comédia, aí logo em seguida um de drama, tudo para prender a sua atenção e você se perguntar: como será que isso vai terminar? Inclusive, eu não posso deixar de destacar a garotinha do filme, a Mi-hel, que é vivida pela atriz Park Min-han. Ao mesmo tempo que ela é fofinha, ela é uma criança corajosa, com um coração enorme. Inclusive, é ela que encontra, por acaso, o sobrevivente do container, o Monsai, que é vivido pelo Leste Avan Andrada. E ele é consciente de que está doente, então mesmo assim a Mireille não está nem aí, ela quer ajudar ele, ela vê que ele está com fome, então ela entrega comida para ele, quer se aproximar dele, tanto que quando ele começa a passar mal, ela vai correndo atrás de ajuda para ele. Só que nesse rolê ela acaba pegando o vírus, para variar, né? E assim, eu confesso que eu fiquei com o coração na mão.
Até porque ela é a filha da doutora Kim. E num determinado momento, as duas vão parar no campo de concentração que é para isolar os infectados. E quando ela vê que a filha está com os mesmos sintomas, as escoriações na pele, ela entra em desespero. Imagina a tensão de uma mãe para proteger o seu filho. Eu acho que eu faria a mesma coisa, pode ter certeza. Então, obrigado, Michel, pelo nervoso que você me deixou. Você não tem noção como eu não consegui descansar até ver o desfecho desse filme. Mas devo confessar que eu fiquei também com o coração na mão com o caso do sobrevivente, que é o Monsai. Apesar de pouco tempo de tela que ele teve no filme, ele tem uma história assim, como diz a Lumena, ele tem uma trajetória assim que comove, porque ele tá indo a Hong Kong em busca de melhores condições, ele acaba pegando o vírus, depois ele é caçado e olha que lá vem spoiler, hein? Se você ainda não assistiu o filme e não gosta de spoiler, então recomendo você assistir primeiro, tá? E sim, ele é morto pelo coiote que estava no acampamento da quarentena, esfaqueado. Porque a gente descobre nesse momento que o parceiro dele, que passou mal, que foi hospitalizado, era o irmão dele. Então, a tendência da gente, quando a gente lida com uma fatalidade, é sempre procurar um culpado. Então, ele culpava o Monsai pela morte do seu irmão. Então, ele viu que o único jeito dele se vingar era matando ele. Só que tem um pequeno detalhe: o Monsai era a única esperança da vacina. Inclusive, abrindo um parêntese aqui, o coiote que assassinou o Monsai se chama Byung Kim, que ele é vivido pelo ator Lee Hee-jun. É incrível como ele é um animal descontrolado, ele tem uma força descomunal que derruba os policiais e os médicos, que eu fiquei impressionado. Inclusive, as cenas dele foram bem tensas, porque quando ele entra, invade a sala onde estão atendendo o irmão dele, e ele vê que o irmão dele está morrendo, e ele entra em desespero, e acaba que ele tira as máscaras dos médicos, e os médicos são contaminados com o sangue do irmão dele. É uma loucura. Então, pode ter certeza que as cenas do Byung-Kim são bem tensas. E falando em cenas tensas, eu não poderia esquecer que eu gostei demais de ver o ator Mao Dong-seok neste filme. Se você assistiu o filme Invasão Zumbi de 2016, ele é aquele lutador que enfrenta os zumbis que está com a sua esposa grávida, que tem inclusive uma veia cômica. Só que aqui no filme The Flu, ele é totalmente diferente. Ele é um vilão e ele se chama Jeong-gu Hao. Eu acho que é assim que se pronuncia. E detalhe, ele está infectado e faz de tudo para escapar ileso, inclusive falsificando exames de quem não está infectado para desviar toda a atenção. Apesar do seu pouco tempo de tela, ele é essencial no filme. Por incrível que pareça, Ma Dong-seok, ele tá tão bom no papel que ele passou todo esse ranço do personagem. Deu para você perceber até aqui como o filme ele tem várias camadas que fica difícil não assistir até o final. Inclusive, o destaque do filme vai para a cena da cova coletiva, que você não tem noção, tem vários corpos empilhados, prontos para serem incinerados, com pessoas vivas e pessoas mortas. E o que é mais louco, os soldados alegam não ter chances de ajudá-los. E eu tenho que dizer que os efeitos especiais ali foram pesadíssimos, porque você tem a impressão que você está vendo uma cratera de um vulcão. Então prepare-se que essa cena é carregada de tensão. Bom, o segundo ponto que eu preciso mencionar aqui é que, além do entretenimento, The Flu tem o papel de entregar algumas doses de conscientização. E o primeiro delas é as características da influenza. Como ela não é de origem humana, caso você não saiba, o vírus ele tem origem nas aves. E como o nosso organismo não tem as defesas para combatê-la, é preciso sempre fazer a verificação dos sintomas, o período de incubação, as mutações e inclusive a taxa de mortalidade. E falando na influenza, tem um documentário da Netflix que eu estou assistindo ainda, que ele se chama Pandemia. Ele foi lançado em 2020 e o primeiro episódio ele fala justamente sobre o vírus da influenza. Inclusive, a gente descobre que existe grupos de médicos que fazem o acompanhamento, esse monitoramento do local, das covas coletivas lá nos Estados Unidos, da gripe espanhola, para ver se não houve mutação, e também acompanha o setor aviário para saber se a vacinação dos animais estão em dia
dentre outros protocolos sanitários. Inclusive, vale muito a pena você assistir esse documentário, porque eles mostram esse trabalho dos Estados Unidos, da Índia e de outros países que têm esse foco principal de ficar monitorando a questão da influenza. E além disso, o filme também mostra como o vírus é transmitido, que é através das gotículas, quando uma pessoa infectada tosse ou espirra, em um local fechado sem ar, as pessoas que não cobrem a boca e quando cobrem usam as mãos e acabam tocando nos objetos. A cena da farmácia, inclusive, é muito agoniante, te dá um pouco de nojo. Porque a gente sabe que no nosso dia a dia isso realmente acontece, né? Porque ainda tem pessoas que não têm essa conscientização. Mostra que gestos simples acabam se tornando mortais. Inclusive, o filme reforça que, devido ao histórico de pandemia que temos no passado, nenhum dos sintomas da influenza podem ser ignorados, até porque é necessário você verificar o grupo médico, né, o trajeto do infectado, por onde passou, com quem ele falou, ou seja, todas as informações são necessárias para poder ajudá-lo, tanto o paciente como também as pessoas que foram infectadas. E mais uma vez mencionando o documentário da Netflix, que se chama Pandemia, ele menciona no primeiro episódio que a pessoa precisa ficar atenta a todos os sintomas, porque de vez em quando surge uma variante da influenza e ela é mortal. Porque quanto mais o paciente demora, mais corre o risco da pessoa ir a óbito. Porque as gripes da influenza, por serem de origem animal, não têm imunidade natural. Então, o filme ele dá essas pinceladas para a gente justamente fixar esses pontos importantes. E claro que não poderia faltar aqui na nossa análise os auges do filme, que são vários, pode ter certeza. Mas eu vou falar dos principais, porque senão eu vou ficar falando aqui, esse podcast vai durar mais de uma hora. Então o primeiro deles é o herói, que temos um herói no filme, que é o Kanji-ku, que ele é vivido pelo Jan Hyuk, que ao mesmo tempo que ele é engraçado, ele tem um senso de justiça enorme. Ele conhece inclusive a doutora Kim durante o resgate dela. Ela sofreu um acidente de carro que o carro ficou preso nas ferragens de uma obra de um subsolo. E é aí que ele consegue salvá-la, sendo que ela ficou pé da vida porque ele teve que rasgar o vestido dela que estava preso no carro. E é interessante que ela acaba pensando, poxa, você rasgou meu vestido, e a forma como ela estava correndo risco de vida de morrer, ela nem estava se ligando, né? Então ele se apaixona com esse contato com ela e quer fazer de tudo para conquistá-la. Só que aí o que que acontece? Ele se aproxima da sua filha, a Mihel. Mas ele se afeiçoa tanto à garotinha, que também até eu me afeiçoaria, que ele acaba vestindo a camisa de pai, que sem conhecer a menina direito, ele já protege ela com toda a dedicação. Inclusive, ele tem um parceiro que se chama Bae Kyung-ubi, que é vivido pelo ator Yoo Hae-jin, que é muito engraçado os dois. É um bromance que você chipa totalmente. Porque o mundo tá caindo, a cidade está prestes a ser dizimada pelo exército, mas sempre eles encontram umas tiradas engraçadas. Ele joga na cara do Kenji Ko que ele está apaixonadinho, que ele está esquecendo de salvar a sua vida. Inclusive, ele faz de tudo para salvar o Jikon no campo de concentração. Chega a dar pena, mas uma coisa que eu gostei de ver é que ele é muito leal a essa amizade. E falando em campo de concentração, a sequência da Doutora Queen com a sua filha tem seus dramas. Lembra que eu falei que ela descobre que a sua filha Mihel está infectada e ela faz de tudo para esconder? E é aí que começam os absurdos. A cena dela despistando os soldados para não se separar é tipo, você olha na tela e fala: "Oi? Como assim? Tão fácil assim?" Mas também eu não vou tirar toda a razão do filme, né? Porque se não tivesse esses absurdos, esses auges do auges, as cenas dos créditos subiriam em 2 minutos. Então, não teríamos filmes, não teríamos entretenimento e não teríamos experiência como cinéfilo, né? E pior que a cena do campo de concentração é a mais tensa de todas e sim, você fica com o coração na mão, principalmente porque, já vou soltar outro spoiler aqui, a cena do Jukan descobrindo que a Mihel tá na cova coletiva e ele vai fazer de tudo para salvá-la. Nossa, essa cena é a mais tensa de todas. Então, eu tenho que admitir que o cinema coreano é perfeito para fazer filmes de ação. E um outro auge do filme é a descoberta da vacina. Não,
não podia deixar de falar disso, porque, enfim, porque o primeiro absurdo já começa que eles encontram o sobrevivente lá do container no acampamento no meio de centenas de pessoas. Assim, do nada, acharam, certo? Mas enfim, né? Então eles retiram uma amostra de sangue para poder fazer os testes e descobrem que podem fazer a vacina com o sangue dele. Quem dera que fosse tão simples assim, olha, os exames deram positivo, então vamos criar a vacina sem teste nos humanos. Uhul! Ah, tá. Na vida real não é bem assim, viu? Inclusive, no episódio que eu falo do filme Contágio, eu menciono a explicação da doutora Mears, que é vivida pela Kate Winslet, que ela explica que vacinas a partir do sangue humano são mais caras e demoram demais. Então, vamos com calma, né, doutora Kim? Mas eu preciso dizer que o melhor está por vir ainda envolvendo a doutora Kim Amihel. Simplesmente ela entra na sala onde o Monsai está, que é o sobrevivente, e diz do nada que precisa de tirar os anticorpos dele na lata para colocar na filha dele. Ele resiste, claro. Uma doida com uma seringa enorme dizendo que quer tirar meu sangue para pegar meu anticorpo. Socorro, né? Mas quando ele vê que a garotinha, que é a filha dela, é a Mihel, ele topa porque ela deu comida a ele. Quando ela viu que ele estava com fome, quando ela viu que ele estava passando mal, ela foi procurar ajuda. Então a doutora Kim consegue retirar o sangue, consegue retirar esses anticorpos e o melhor de tudo, no estalar de dedos. Mas como eu falei, todos esses auges dos auges fazem parte da dinâmica do filme. E você só vai se tocar de tudo isso quando terminar o filme e você for debater com seu coleguinha, que nem a gente está fazendo aqui. E venhamos e convenhamos, seu filme e suas regras. Cada produção tem a sua liberdade de criar sua mitologia, não é verdade? E concluindo aqui a nossa análise, eu já vou dizendo que o filme The Flu de 2013 é aquele filme que no início você acha que vai se traumatizar quando você vê a cena do grupo que estão dentro lá do container, mas no decorrer você vai identificando que é um bom entretenimento. E o mais legal de tudo é que você não sente que são 2 horas de filme, porque ele consegue dividir muito bem esses atos de tensão, de drama, alívios cômicos, que eu lembro que tive a mesma experiência quando assisti Invasão Zumbi de 2016. E comparando os dois filmes, você acredita que em cada um deles temos as garotinhas fofas e fica com vontade de protegê-las e até com pena de quando elas estão assustadas. Mas Dante, lá no início do podcast você lançou a seguinte pergunta: qual o papel principal do filme? Bom, como eu falei lá no início, o papel principal do filme The Flu é entreter, é conscientizar sobre a gravidade do vírus influenza e como uma epidemia precisa ser encarada de forma séria, que não é algo tão simples, é algo que precisa tanto da ajuda científica, quanto da ajuda política, quanto também da ajuda da sociedade. E pegando ainda esse gancho sobre qual a mensagem que o filme quer passar pra gente, eu sinceramente posso dizer que ele é uma leve crítica sociopolítica em como lidar com crises. Hoje no filme nós temos um representante dos Estados Unidos que ele está ali para comandar a Operação Limpeza, que no caso, se você não sabe, é dizimar a população desse local contaminado para simplesmente o vírus não espalhar. É meio delicado esse assunto porque a gente tem cenas importantes que debatem isso muito bem. A primeira delas é quando o Kenji-ku ele está procurando a Mihel lá no campo de concentração e ele descobre um saco com um corpo, só que a pessoa está viva. E quando ele encontra o soldado e diz que a pessoa ainda está viva, que isso não pode, que isso é assassinato, aí o soldado solta dizendo, ó, ele não tem chances de sobreviver, então a gente está fazendo favor. Só que aí quando ele vira pro lado, o que que acontece? Ele se espanta porque a sua mãe está infectada e ela está sendo levada para o mesmo destino, né? Então a ficha dele cai, ele entra em desespero e se revolta com a operação. Quem não agiria da mesma forma, não é verdade? Inclusive eu posso estar até enganado, mas eu tenho uma leve impressão que a referência aos Estados Unidos com a Operação Limpeza vem do filme Epidemia de 1995, que inclusive vamos analisar esse filme aqui no podcast Questão D e já vou dar logo um spoiler. No filme, a Operação Limpeza é usada como alternativa para evitar gastos com a ciência. Você acredita? Mas para você saber mais, aguarde o próximo episódio.
E antes de finalizar a nossa análise do filme The Flu, vou deixar aqui as minhas indicações, que no caso aqui é só uma, que é o documentário Pandemia da Netflix de 2020. Então eu recomendo porque ele traz informações importantes sobre a dinâmica da operação de monitoramento do vírus, assim como suas variantes, as medidas de prevenção e protetivas e como a população pode ajudar nesse combate. São 7 episódios no total. E eu tenho certeza que depois de você ver esse documentário, você vai entender a importância das medidas protetivas e como os sintomas também não podem ser ignorados. Então fica aqui a dica, até porque conhecimento salva vidas. E esse foi o episódio de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Mais uma vez, lembre-se de seguir o Questão D lá no Instagram e de seguir o blog questãod.com.br. Agora eu quero saber de você. Você assistiu o filme The Flu de 2013? O que você achou? Faltou eu mencionar alguma coisa aqui? Então deixe seu comentário lá no Instagram, @questãod, ou então me envie um e-mail, contato@questãod.com.br. Lembre-se, o Questão D não é nada sem você. Bom, eu vou ficando por aqui, fique bem e vejo você no próximo episódio, tá bom?